Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família e sobre a sua casa. Hoje o tema da palavra que eu trago para o nosso coração, para a sua vida, é: para termos a salvação, precisamos nascer de novo para entrar no reino de Deus. Nós vamos falar por que nós precisamos nascer de novo, para que nós termos a salvação. Como acessar a salvação? Como obter a salvação? Nós vamos ler a palavra do Senhor lá em João, capítulo 3, versículo 1 ao 21. Eu vou estar explicando para vocês e vocês vão estar acompanhando aí. Você que está na casa do Senhor, você que ainda não entregou a sua vida para Deus, você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, essa palavra é direcionada para cada um de vocês, nossos corações. Vai falar sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Enquanto que havia entre os fariseus, um homem que é chamado Nicodemos, que ele era um dos príncipes dos judeus. Ele foi ter a noite com Jesus e ele perguntou: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer-te sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ou seja, os fariseus, muitos dos fariseus, eles perseguiam Cristo, ele perseguia Jesus, eles falavam que ele era um falso profeta, principalmente quando Jesus falava que ele era o Filho de Deus. Isso causava grande ira. Mas Nicodemos, ele sabia que ele era enviado de Deus. Ele sabia que Deus era com ele. E Jesus falou: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Jesus, ele foi falando para Nicodemos que se nós não nascermos de novo, não podemos ver o reino de Deus. Ou seja, Jesus, ele já fez um alerta, porque ele ia pagar um alto preço para todas as nações, para o mundo inteiro. Mas ele disse: para acessar a salvação é preciso nascer de novo. Ou seja, o velho homem dentro de mim precisa morrer. E eu preciso permitir que o corpo de Cristo, o sangue de Cristo esteja sobre mim. Eu preciso deixar que Cristo, ele habita em mim, que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Como é que vai o Espírito Santo nascer em mim? Como é que eu vou ter acesso? A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer que se meu povo se converter dos seus maus caminhos, ou seja, você abandonar os seus maus caminhos, que você tenha andado, o seu coração, os seus pés, que seja espiritual ou físico, aquilo que você tem andado errado. E a palavra de Deus diz que a partir do momento que o povo se converte dos seus maus caminhos, das práticas do velho homem, assim, totalmente, o Senhor, ele perdoa. O sangue de Cristo é lavado as suas vestes que estão sujas do pecado, porque você estava no lamaçal.
do pecado. E o Senhor, a partir do momento que você é resgatado, nasce-se um novo homem em você. Então, quando nasce um novo em mim, o velho homem já não está mais em mim, mas eu tenho que estar em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu tenho os frutos do Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando eu tenho o fruto do Espírito Santo de Deus, eu já não tenho mais aquele fruto do velho homem que tinha em mim. Ou seja, eu posso ter acesso ao reino de Deus. Eu volverei ao reino de Deus. Eu entrarei no reino de Deus. E Nicodemos, ele fez assim. Ele falou assim: como assim? Nascer de novo? Quer dizer que eu vou ter que voltar pro ventre da minha mãe para que eu venha nascer de novo, para que eu tenha acesso da salvação, para que eu possa entrar no reino de Deus? E ele disse: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é de Espírito. Não te maravilhas, tenho te dito. É necessário-vos que nascer de novo. O vento sopra onde quer, que ouve a sua voz, porém não sabe de onde vem e nem para onde vai. Então, assim todo aquele que é nascido do Espírito não está em carne. Porque se eu estou em Espírito, eu sou nascida do Espírito. Ou seja, eu sou do novo. Eu não sou do velho, que o velho é da carne. Então eu não posso estar em Espírito todo tempo na carne. Eu preciso estar em Espírito. Uma vez que eu estou no Espírito, o Espírito de Deus habita em mim. Eu nasci um novo homem em mim. Eu nasci, aleluia, das águas do Espírito. Ou seja, eu nasci das águas do Espírito. Ou seja, se eu nasci nas águas do Espírito, eu estou no Espírito. Eu tenho o fruto do Espírito de Deus. E ele, como pode ser isso? Nicodemos, ele falou isso. Tu és o mestre de Israel e não sabe disto? Na verdade, eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém, não aceitai o nosso testemunho. Se vos falar das coisas terrestres, não crede como credes. Se vos falar das coisas celestiais, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o Senhor, como falado nisso, o Deus deu seu único Filho, que todos nós sabemos, para que todos aqueles que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a partir do momento que eu entrego minha vida para Cristo, quando eu combati o bom combate, quando eu vou partir deste mundo, quando eu vou para outro mundo, a minha vida será eterna. Aqui é passageiro. As coisas que vivemos é passageira. Mas aquilo que depois daqui vai ser eterno. Então fala, quem quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê nele já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. Ou seja, nós estávamos condenados. Nós estávamos condenados para o pecado. Nós não tínhamos acesso a uma vida eterna de salvação. Mas Jesus ele veio para quebrar isso, para nos resgatar. E quem são aqueles que vão ter acesso para que não venha ser condenado? Aqueles que crê, aleluia, que Jesus, ele é o Filho de Deus.
aqueles que crê, aqueles que abandonar o velho homem e nascer de novo nas águas do Espírito. Porque uma vez que eu entrego a minha vida para Cristo, uma vez que eu entrego a minha vida para o Senhor, aleluia, eu nasci de novo e eu já creio. E a palavra vai dizer, 21, mas a quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. São feitas em Deus, ou seja, e aqui fala 20, porque tem aquele que faz o mal, aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam questionadas. Quando eu pratico bem, aleluia, para as boas obras, eu sou da luz, porque as práticas vêm de Deus, ou seja, mas que são essas boas obras? Quando eu sou bem-aventurada, quando eu, aleluia, eu falo como Jesus, quando eu ando como Jesus, quando eu tenho um bom testemunho, quando eu estou pregando o bom testemunho em mim, a maior pregação que eu posso ter em Cristo, de ter a salvação em Cristo, é minha vida, na minha casa, aonde eu estiver. Esse é o verdadeiro testemunho que eu posso passar para o mundo, que eu tenho uma verdadeira essência de Cristo, que Cristo, ele habita em mim e que eu tenho acesso à salvação, que eu tenho acesso ao reino de Deus, que eu vou entrar no reino de Deus. O meu coração, ele é purificado. O meu coração, ele é limpo. O meu coração não guarda aquilo que é maligno, mas o meu coração, aleluia, ele é purificado. A palavra de Deus diz que os corações limpos entrarão no reino de Deus. E quando eu entro no reino de Deus, porque eu tenho acesso à salvação, porque a salvação está na minha vida. A salvação, eu sou uma pessoa mansa, eu sou uma pessoa pacificadora. Eu tenho um coração purificado em Deus. E eu, aleluia, eu tenho um testemunho de Cristo. Eu sou a luz dessa terra. Que sejamos a luz, que sejamos aquele que vai trazer a luz aonde nós estivermos, aonde Deus nos colocar, seja em qualquer tempo, estações e fase da vida. E aqueles, aleluia, que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, que possa entregar a sua vida ao Senhor. Ao único, aquele que pode trazer a salvação. Tudo que passamos aqui, ele é passageiro, mas aquilo que ele nos oferece é salvação, uma vida eterna, ou seja, a partir do momento que eu não confesso o Senhor como meu Salvador, eu estou condenada. Ou seja, a Bíblia fala a condenação. Mas quando eu tenho acesso, quando eu confesso Cristo como meu Salvador, quando eu confesso nas práticas, não é sobre eu me confessar com os lábios, mas eu ter a prática da salvação na minha vida. De todos os dias, o velho homem tentar viver que eu nasci no Espírito, que eu tenho acesso a Cristo, que eu nasci de novo. O velho homem já não habita mais em mim, porque eu nasci das águas do Espírito, eu não nasci da carne, aleluia. E é preciso eu ter nascido, aleluia, no Espírito, das águas, porque só assim eu terei a salvação na minha vida. E eu praticar os seus mandamentos, os seus maiores mandamentos que o Senhor falou. Falamos no primeiro dia. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. E seguir todos os mandamentos do Senhor, ainda que nós pecamos, ainda que falhamos. Mas estamos aos pés de Jesus, confessando que Ele é meu Salvador e que eu preciso dEle, para que todos os dias da minha vida, enquanto há fôlego, eu terei temor ao meu Deus. Eu terei a temor a Ele.
Cada instante, cada segundo eu servirei Ele de todo o meu coração, em espírito e em verdade. A minha vida estará em Cristo. Então precisamos declarar isso. Precisamos fazer nos entender a nós mesmos que a carne não nos domina, mas é o Espírito de Deus que habita em mim, o Espírito de Deus. Para termos acesso à salvação, precisamos todos os dias lutarmos contra aquilo que nosso maior inimigo, que é o próprio eu, o nosso eu todos os dias. Por mais que pecamos, por mais que falhamos, que erramos, mas estamos aos pés de Jesus, rendendo a Ele pela sua misericórdia e pela sua graça, que nos concedeu a salvação, e nós estaremos acesso ao reino de Deus, porque nós somos vencedores em Cristo. O inimigo, ele é um derrotado, ele já perdeu, mesmo assim ele não desiste todo dia ele está aí, ele já perdeu, mas ele não está convencido. Mas nós já somos vencedores em Cristo Jesus, porque Jesus, ele concedeu, aleluia, essa salvação. Ele venceu a morte, e se ele venceu a morte, nós vamos vencer, e nós teremos a vida eterna sobre a nossa vida. Aquilo que estávamos condenados, nós não já estamos mais, somos vencedores em Cristo. Então que você tome posse dessa palavra, e que hoje você possa encontrar salvação na sua vida, até mesmo daqueles que estão em Cristo, daqueles que estão na casa, que possam encontrar a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Entender o sentido de você estar na casa de Deus, entender que você precisa confiar e acreditar e crer que você tem a salvação. Amém? Então fica essa palavra no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.